Fala pessoal, vamos começar aí na aula de hoje a falar sobre as concentrações das soluções, tá? Lembrando que essa aula nada mais é do que uma continuação da aula passada, que foi uma aula também de soluções, só que foi uma aula onde a gente observou os primeiros pontos aí das soluções, como solubilidade, aprendeu o que era uma solução e por aí foi. Então, o que a gente viu na aula passada? Que toda solução é uma mistura, né, de duas ou mais substâncias e ela tem que apresentar um aspecto uniforme, tipo uma mistura homogênea. Então, a gente aprendeu também que solução ela é uma mistura de soluto mais solvente. Então, se tem soluto e tem solvente, significa que tem solução na jogada, tá? E toda solução, uma vez formada, tem concentração. E é isso que a gente vai aprender agora a calcular, as concentrações das soluções. E aí, como é que a gente calcula isso? Primeiro, concentração é sempre uma quantidade dissolvida do soluto por uma quantidade fixa de solução, tá? E aí, como é que a gente trabalha isso em termos numéricos? As concentrações, lembrando que sempre vai ser soluto por solução, serão o seguinte: eu posso trabalhar com a concentração comum, posso trabalhar com concentração molar, posso trabalhar com densidade, posso trabalhar com título percentual, posso trabalhar com ppm e posso trabalhar com ppb. A gente vai definir e classificar cada uma delas agora. Concentração comum nada mais é do que o Czão. E aí lembra, em cima é soluto, embaixo é solução. Então, concentração é massa do soluto e volume da solução. E a unidade é gramas por litro. Concentração molar, ou, isso aqui são três nomes possíveis para ela, tá? Ou concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. Como é que funciona aí cada uma dessas três? Bom, elas são o mzão, e como a unidade delas é um mol por litro, a ideia é que você divida o número de mols do soluto pelo volume da solução, fechando aí mol por litro. Uma outra forma de você calcular isso é você substituindo o N de mol por uma relação de massa sobre massa molar. A massa, uma massa qualquer dada do soluto, sobre a massa molar desse soluto, vai dar para mim justamente o N. Então, muitas vezes, as questões elas não fornecem para a gente o N de cara. Elas fornecem a massa e o MM, que é a massa molar. Multiplica isso pelo volume da solução, você vai achar o mesmo mol por litro, que tem aí a sua resposta da concentração molar. Vamos fazer um exemplo. Em 400 ml de uma solução aquosa tem aí 80 gramas de um medicamento. Indique a concentração em gramas por litro. Pessoal, muitas vezes a questão ela não vai te dizer qual é a concentração, tá? Ela não vai falar assim, calcule a concentração comum. Não. Ela vai te fornecer a unidade. E através da unidade, você tem que se ligar que, por exemplo, nesse caso, a gente está falando de concentração comum. E a concentração comum é massa sobre volume. Bom, ele deu a massa e deu o volume. Só que a gente precisa passar esse volume para litro, tá? Porque ele é gramas por litro. Então, divide por 1000 dá 0,4. Se a massa é 80 e o volume é 0,4, então a concentração é de 200. Fechou. Aplicação pura de fórmula. Agora vamos para um exemplo de mol por litro. Em uma emergência, um técnico de hospital preparou soro glicolizado, dissolvendo 108 gramas de glicose em solução... glicosado, né? Dissolvendo 108 gramas de glicose em água suficiente para 2 litros. Determine a concentração em mol por litro. Galera, se ele quer em mol por litro, é concentração molar. E aí é número de mol sobre volume ou massa molar vezes o volume. Repara que ele deu a massa molar da glicose, uma massa qualquer. Então, gente, vamos usar a segunda fórmula. Colocando os valores aqui em cima, a gente vai ter que essa concentração molar é 0,3 mol por litro. Então, de novo, aplicação pura de fórmula.
E lembrando que o volume já estava em litro e por isso eu apliquei ele direto ali. Fechado? Vamos de densidade. Gente, densidade, ao contrário das outras concentrações, ela vai ser uma concentração, um tipo de concentração, que vai trabalhar com a mesma coisa em cima e embaixo. Então, por exemplo, se eu quero saber a densidade da solução, aí eu pego a massa da solução e o volume da solução, tá? Se eu quiser saber a densidade do soluto, aí é massa do soluto e volume do soluto, tá? Então, não confundir densidade com concentração comum. Qual é a diferença? Na concentração comum, a massa é sempre do soluto e o volume é sempre da solução. Unidades possíveis aqui, gramas por ml ou quilogramas por litro. Títulos percentuais. Ele pode aparecer como percentual massa-massa, que também pode ser chamado peso, né, em peso, pp. Percentual massa-volume ou percentual volume-volume. Sempre que você tiver esses percentuais, saiba do seguinte: eles representam alguma massa qualquer, depende do percentual, só que a parte de baixo, repara que é porcento é por 100. Então, é sempre uma coisa, uma massa qualquer de soluto sobre 100, dependendo do que for, no caso da massa é gramas, de solução. No caso do volume, é massa de soluto por 100 ml de solução. E no caso do volume, é 100 ml de solução para um volume qualquer. Vamos fazer aí um exemplinho dessa parada. Ó, em 200 gramas de solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8% em massa de soluto, a massa de fenolftaleína em gramas contida na solução é de... Pessoal, se liga que ele deu o percentual em massa, massa, tá? Então, em cima é grama e embaixo também. E ele deu uma massa qualquer. Gente, vamos abrir esse percentual. Se é 8% em massa, é 8 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Montei a regrinha de 3. E aí, se ele me deu uma massa de solução e quer saber a massa de soluto, a massa de soluto é o meu x e solução embaixo de solução. Então, multiplica em cruz, x igual a 16, letra A. Letra A, tá bom? Concentração em partes por milhão, ppm. Ele expressa quantas partes eu tenho em 1 milhão de partes de solução. Ou seja, é alguma coisa vezes 10 a sexta, que é 1 milhão, né? Então, existem algumas formas de você representar isso daí. Você pode representar ele em grama por grama, e aí é grama por 10 a 6. Pode ser ml por ml, ou pode ser grama por ml, tá? Tipo o percentual. Só que embaixo, ao invés de ser 100, é sempre 10 a sexta, porque é parte por milhão. E aí a forma de resolver a questão é a mesma. Tudo bem? Então, a parte por bilhão vai ser o quê? Aí já é 1 bilhão de partes, então é 10 a 9. Então, é a mesma coisa que o título percentual, só que embaixo, ao invés de ser 100, é 10 a 9. Vamos falar agora da relação entre as concentrações. Existe uma forma de você relacionar todas as concentrações que eu dei para vocês, tá? E essa forma é a seguinte. Primeiro eu vou relacionar duas delas. Vou relacionar a concentração molar com a concentração comum. E aí eu preciso perceber que dentro da fórmula de molaridade, eu tenho a fórmula de C, que é M sobre V. Lembra? Então, eu substituo M sobre V pelo C. Então, eu fico com essa relação aqui. C igual a M vezes MM. Primeira relação dada. A outra relação de todo mundo é essa aqui, ó. C igual a M vezes MM igual a 10, que é um fator de correção, vezes percentual massa-massa, vezes densidade, igual a percentual massa-volume vezes 10. Isso daí eu relaciono quase todas elas. E fica fácil de fazer questão, tá bom? Na aula que vem, a gente vai resolver algumas questões sobre isso. Então, segura aí que a gente vai entender um pouquinho melhor depois, tá? É isso, pessoal. Tentem fazer aí exercícios das páginas 42 e 43 e semana que vem a gente se vê. Grande beijo!